Bom, pessoal, olá, boa noite a todos. Agradeço por vocês estarem aqui hoje participando da webconferência, que como sempre vai ficar disponível aí para vocês até mais tarde. E a gente vai agora iniciar o nosso processo aqui todo. Então, inicialmente eu queria agradecer a vocês não só pela presença hoje, mas por todo esse trabalho que tem sido feito agora no nosso curso, especialmente nessa disciplina de percepção musical. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de entrar em contato com vocês dessa forma, porque vocês têm que concordar comigo, como nós já pudemos falar um pouquinho pelo fórum, e mesmo vocês puderam acompanhar pelos vídeos e pelas instruções que foram dadas na disciplina, que trabalhar com percepção musical parece algo bastante diferente do que a gente imagina de um sistema para ensino à distância, não é? Porque a percepção musical ela depende de uma interação, né? Ainda mais quando nós falamos de audição musical ativa. Ainda assim, eu creio que a gente tem tido sucesso em imaginar essas possibilidades e agradeço muito ao retorno de vocês, que tem sido muito positivo, não só pelo retorno que eu tenho visto ali no fórum e essas coisas, mas principalmente agora nessa terceira unidade que vocês estão completando essa semana, eu tive a oportunidade de já dar uma acompanhada em alguns momentos no fórum que vocês estão escrevendo sobre aquela construção coletiva da definição de audição musical ativa, e fiquei muito feliz mesmo de ver esse progresso e o quanto vocês estão conseguindo justamente trabalhar com essas referências que a gente tem estudado. Enfim, fiquei muito feliz com essa construção. E eu gostaria de, inicialmente, antes de falarmos sobre os assuntos específicos da disciplina, eu gostaria de dizer a vocês, caso vocês tenham assistido ao vídeo de introdução à disciplina, ou mesmo consultado alguma questão curricular, vocês vão ver ali que durante 2 anos eu atuei no ensino superior na Universidade Federal do Paraná, que foi a mesma universidade onde eu iniciei os estudos do ensino superior em música, né? Na época isso aconteceu algo muito interessante que também foge um pouco da realidade, que eu sei que é de vocês, porque eu iniciei essa graduação em música não pensando em ser professor, mas pensando numa continuidade do estudo da música, como música simplesmente. E ao longo do tempo, quando eu tive a oportunidade de entrar num curso de musicalização que era oferecido pela universidade, é que eu comecei esse contato com as crianças e me apaixonei por esse mundo do ensino da música, que até então não era o que eu imaginava para a minha vida, e isso hoje teve um desdobramento tão grande a ponto de eu ter 100% das minhas atividades hoje relacionadas ao ensino de música e quase 100% delas relacionadas com as crianças. Eu gosto muito de trabalhar com a musicalização e creio que vocês, na prática de vocês, aqueles que já fazem a prática ou aqueles que vão fazer logo depois do curso, saibam que todo esse trabalho que está sendo feito nessa disciplina especificamente é pensando nas crianças, é pensando na educação das crianças, dos mais jovens e dos adultos, porque fazer música é isso que nós estamos fazendo aqui nessa disciplina. Quer dizer, não é a gente decorar uma definição de melodia, é a gente saber o que é melodia porque a gente vivencia a melodia e a gente sabe dizer com as nossas próprias palavras, por exemplo, o que é melodia, porque é assim que funciona, né? Esse é o principal objetivo, então é aprender música fazendo música, né? E voltando um pouquinho, nessa minha experiência com o ensino na graduação na Universidade Federal do Paraná, eu inventei uma coisa e fico feliz que tenha sido um projeto que teve um grande sucesso no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, quando eu trabalhei em uma disciplina que na nossa graduação se chama Projetos Integrados em Educação Musical, que é uma disciplina diferente dessa que vocês têm, por exemplo, de percepção, que tem um objetivo específico da percepção. Essa disciplina que eu ministrei lá na Federal, ela oferece possibilidades diferentes de trabalho para o professor. E eu escolhi uma possibilidade que foi a seguinte: os meus alunos teriam que ir dar aulas em escolas, no caso para ensino fundamental 2 e ensino médio, eles teriam que ter acesso a esse estágio
e eu escolhi que o tema que nós iríamos trabalhar era a audição musical ativa, ou seja, exatamente o que nós estamos propondo nessa disciplina, que para vocês é mais direcionado. Obviamente, ao falarmos de percepção musical, não poderia ser diferente, o nosso assunto teria que ser a audição de qualquer forma. Nesse outro caso que eu estou relatando a vocês, não era o objetivo exclusivo, mas eu acabei fazendo isso e foi um dos semestres mais produtivos com que eu trabalhei na universidade, justamente porque nas minhas aulas, tanto para a graduação quanto para as crianças aqui na minha escola de musicalização, eu sempre tinha essa pulga atrás da orelha. Puxa, a audição é uma coisa tão importante e nem sempre a gente trabalha com isso de uma forma muito ativa em sala de aula. E isso era algo que me incomodava. E as coisas que nos incomodam sempre são aquelas perigosas, porque são as que nos fazem correr atrás da informação. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, hoje, quando vocês acessam, por exemplo, o livro da disciplina, em que vocês veem lá uma série de referências, algumas brasileiras, algumas não, é porque isso foi um trabalho muito grande que eu desenvolvi no ano passado de estudo, justamente para poder propor essa disciplina, e mais, a parte mais interessante, de descobrir coisas ali escritas pelos autores que tinham relevância no ensino para as crianças, como eu trabalho no meu dia a dia. E isso para mim foi algo muito interessante. Hoje chega até a ser uma situação invertida. Durante as nossas aulas, às vezes eu trabalho tanto com audição que eu quase deixo a execução e a criação de lado. De tanto ver como a audição é produtiva, como as crianças aprendem com a audição e como a gente pode trabalhar, não só com as crianças, com isso, porque afinal de contas, para a gente abordar a música, a forma mais fundamental de abordar a música é a partir da audição, como vocês viram pela leitura de do livro da disciplina. E hoje, por exemplo, aqui na escola eu não trabalho só com as crianças, eu trabalho com adultos também, e com adultos é exatamente a mesma coisa. Criar atividades interessantes de audição, porque a partir da audição é que a gente tem um contato verdadeiramente musical. Quer dizer, de que adiantaria eu passar a vocês uma disciplina, por exemplo, em que vocês iriam aprender a escrever música, se vocês forem trabalhar com crianças pequenas, ou com as crianças grandes, ou com os adultos, ainda assim, eu não diria para vocês que vocês têm que obrigatoriamente ensinar o que é uma clave de sol, a escrever na pauta. Isso não é o que interessa em primeiro lugar no ensino de música. Se vocês vão trabalhar a partir daqui, nas suas práticas profissionais, nas escolas, com o ensino de arte e com o conteúdo de música, o que eu posso dizer a vocês, que a minha experiência mostra, é que o que é interessante e o que é relevante para o ensino é a gente envolver os nossos alunos, independente da idade que eles tenham. E esse envolvimento ele pode com certeza ser conseguido a partir da audição musical ativa. E é por isso que, quando imaginei a estruturação dessa disciplina, de cara, a primeira coisa que eu pensei foi: vamos trabalhar com audição musical ativa, quer dizer, não vai ser uma disciplina só de fazer exercícios de percepção, mas vamos trabalhar com um referencial interessante que possa ser aplicado em sala de aula. Então, eu posso dizer a vocês, estou aqui falando a vocês, que nenhum dos exemplos que eu passei a vocês aqui nessa disciplina foram feitos sem ser testados várias e várias e várias vezes em contextos diferentes, seja na escola, seja aqui na minha escola, que é uma escola específica de musicalização, e vocês podem até ver aqui atrás, nesse cenário que eu escolhi para hoje, justamente nós estamos em uma das salas de musicalização, e lá atrás vocês podem ver nessas caixas uma série de materiais, de instrumentos, de outros materiais didáticos que eu utilizo aqui no ensino de música, inclusive nessas atividades de audição. Então, podem ter certeza de que todas as que vocês estão fazendo foram testadas, e foram testadas inclusive da forma como vocês estão respondendo essas questões. Quero dizer, se vocês agora estão trabalhando, por exemplo, como o desenho da forma musical de um determinado exemplo, como é o caso de alguns nessa unidade que vocês trabalham agora, vocês podem ter certeza de que todos esses eu fiz, seja com crianças, seja com adultos, e eles deram retornos interessantes e eu fui moldando essas atividades. Então, hoje elas estão aí para vocês propostas dessa forma, porque já foram testadas e já foram modificadas. E é esse o principal objetivo que eu quero passar a vocês. Vocês viram
que essa disciplina tem uma série de especificidades que não são o que acontece de forma geral no curso de arte e educação que vocês fazem. Quer dizer, quantas pessoas perguntaram, puxa, mas são realmente 5 atividades por semana? São entre 5 e entre 6 atividades por semana, porque nós não podemos fazer um curso de percepção sem atividades musicais. Então, vocês viram que isso já é algo diferente. A segunda coisa que tem de diferente, esses exemplos musicais que eu estou mostrando a vocês, são exemplos que fazem parte dessa minha prática há muitos anos já. Então, eu estou compartilhando esse repertório com vocês e realmente não espero que vocês hoje saiam aí dos polos pensando, puxa, vamos continuar fazendo um monte de exercício e isso vai ficar aqui acabado, nem sei se acertei os exercícios e ficou por isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês possam, após a disciplina, aproveitar todos esses exemplos de áudio que vocês têm das 5 unidades dessa disciplina e aplicar isso com quem vai ser seus alunos daqui para frente na disciplina de artes, quando forem trabalhar os conteúdos de música, né? Então, eu realmente tenho esse objetivo de que vocês lidem também com a parte musical. E aí a gente cria essa relação, que é uma relação que eu acho muito interessante, que é quase uma relação espelhada, porque quer dizer, eu atuo como professor de vocês, mas vocês são os professores em formação que vão atuar com outros públicos. E isso é muito bacana, porque o objetivo nosso é discutir essas questões do ensino, né? Então, essa introdução toda bastante ampla, para dizer a vocês que eu espero que vocês estejam tendo um aproveitamento bastante interessante desses exercícios e, mais uma vez, assim como tenho falado várias vezes a partir da semana passada, quando comecei a acessar de forma mais ativa o fórum de dúvidas, que vocês podem entrar ali no fórum para tirar dúvidas específicas das atividades. Por exemplo, na atividade tal é para descrever ou é para fazer um desenho? Esse tipo de dúvida vocês podem tirar ali no fórum. Eu estarei sempre monitorando para poder dar uma resposta a vocês. Mas lembro que vocês têm uma série de outros recursos para conseguirem responder a essas dúvidas, principalmente os tutores, porque os tutores eles foram justamente... Eles justamente se inteiraram desse conteúdo todo da disciplina para poder auxiliar vocês nas atividades. Então eu espero que vocês tenham esse contato bastante interessante e produtivo com os tutores. E se tiverem alguma outra dúvida, consultem ali o fórum Tira Dúvidas, em que eu deixei mais uma vez um link de uma disciplina que vocês já fizeram e que eu considero fundamental para essa hoje, nossa, de apreciação, que é a disciplina de Fundamentos da Linguagem Musical. E nessa disciplina de Fundamentos da Linguagem Musical, vocês encontram a definição de todos os termos que vocês devem utilizar nessa disciplina, que eu já falei várias vezes quais são, se vocês leram as primeiras 3 unidades do livro da disciplina, que são as propriedades do som, som e pausa, a forma musical e conceitos estendidos como o de densidade e textura, por exemplo. Esses são os conteúdos que nós vamos abordar. E eu vou dizer a vocês agora por que nós estamos trabalhando com esses conteúdos, não é? Por que eu estou passando atividades para vocês em que vocês têm que me dizer, na primeira parte tinha sons mais agudos, na segunda parte tinha sons mais graves, eram sons mais fracos, depois sons mais fortes, etc. Porque esses são os elementos básicos da linguagem musical. Então, da mesma forma, se vocês fossem trabalhar com as artes visuais, vocês teriam que trabalhar os elementos básicos das artes visuais. Na música são esses os elementos básicos. Então, quando vocês forem responder as suas questões, sempre tenham em mente que o que é pedido a vocês, o que é esperado das respostas de vocês, é justamente a utilização desses termos musicais. E não se preocupem se vocês não souberem usá-los da forma mais formal do mundo, porque o que interessa agora nessa disciplina é que vocês demonstrem um contato amplo com os exemplos musicais que vocês estão trabalhando e que vão, ao longo do processo, se apropriando dessa terminologia musical. Dou um exemplo, que vocês certamente já tiveram em outras disciplinas. Uma vez que vocês estejam em sala de aula, por exemplo, e um aluno diz, professor, essa música está muito alta, vamos baixar o volume. É interessante que vocês, enquanto professores, dizem, sim, vamos deixar a intensidade mais fraca, esse tipo de coisa. A música vai ficar mais fraca e não mais baixa,
porque a gente sabe que baixo não é o termo específico para isso. E é muito importante, sim, que a gente fale com as crianças desde cedo. Vejam que aqui na escola eu trabalho com crianças desde os 6 meses de idade, que já estão em aulas de musicalização. E desde os 6 meses de idade a gente sempre trabalha a nomenclatura certa, porque aí em casa as mães dessas crianças vão saber dizer exatamente como funciona, e as crianças também. As crianças muitas vezes nos corrigem, porque às vezes a gente desliza e fala, puxa, vou baixar o volume, e eles mesmos falam, não é baixar, a música vai ficar mais fraca. Então é muito legal que vocês tenham esse cuidado com a utilização de uma nomenclatura específica. Bom, esse é o nosso primeiro ponto para abordar hoje. Basicamente o que nós vamos fazer hoje é uma retrospectiva de alguns conteúdos que têm sido abordados no livro da disciplina. Inclusive vocês viram que ainda não há o acesso de vocês à quarta unidade do livro da disciplina, mas eu queria já dizer a vocês, porque não quero que haja confusão nesse sentido, que o nosso livro da disciplina ele vai ter apenas 4 unidades, que são referentes aos estudos da primeira, segunda, terceira e quarta unidades da disciplina. Então, até agora vocês têm 3 unidades escritas para as 3 unidades que vocês estão trabalhando. Na semana que vem vocês vão ter acesso à quarta unidade e vão utilizar os conhecimentos dessa quarta unidade para os trabalhos da quarta unidade da disciplina. Mas não deixem de consultar o livro, não só até o fim dessa quarta unidade, porque a partir da quarta vai haver uma unidade complementar em que nós teremos alguns tópicos especiais que não são assim necessariamente termos ou bibliografia que vocês têm que estudar para responder a questões da unidade 5, mas na verdade são outras considerações sobre a apreciação musical que dizem respeito à prática que vocês vão ter com seus alunos. Então eu recomendo que vocês, além das 4 unidades, continuem a leitura dessa quinta unidade, que é uma unidade bastante breve, em que eu faço alguns comentários bem importantes com o exemplo que eu vou passar a vocês agora, já adiantando. Esse trabalho que nós fazemos com as propriedades do som, acabei de dizer a vocês que se nós pensarmos que são os elementos básicos da música, por si só, para mim, isso seria uma justificativa de por que trabalhar com eles nessa disciplina. Mas, nessa quinta unidade do livro, vocês vão ver que os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e algumas diretrizes municipais, como é o caso aqui em Curitiba, por exemplo, em que há uma diretriz específica para o ensino de música na cidade de Curitiba, elas mencionam sempre as propriedades do som como um assunto que as crianças devem vivenciar e depois saber diferenciar. E isso é uma questão muito importante. É por isso que vocês estão trabalhando com isso. Não é porque eu acho que vocês devam saber a diferença de um som agudo e um som grave. É porque as crianças e os adultos com quem vocês vão trabalhar na formação musical devem saber essas diferenças. Porque isso faz parte da educação musical. Então, esse, entre outros temas, como, por exemplo, a organização das atividades de audição musical ativa, no planejamento e na avaliação de aulas, por exemplo, são assuntos que serão abordados na unidade complementar. Então não deixem de ler essa unidade complementar, certo? Bom, para nosso estudo aqui de hoje, para nós iniciarmos, eu vou então relembrar algumas questões e, por fim, eu vou passar a vocês a tarefa que vocês têm a partir da webconferência de hoje, que é uma tarefa bastante simples, uma vez que vocês vão ver que nós estamos hoje apenas recapitulando algumas coisas que vocês já trabalharam e que eu espero poder comentar, né? Porque aí penso que esse comentário aqui, falando com vocês ao vivo, talvez seja um pouco mais tranquilo do que a leitura, que às vezes pode nos deixar com algumas dúvidas de termos, esse tipo de coisa. Então, vai ser um objetivo a gente clarificar essas teorias que nós temos estudado, certo? Inclusive, já adianto que a forma como vocês vão criar essa próxima, vão responder a essa atividade da webconferência de hoje, é exatamente a forma como vocês vão fazer na avaliação final da disciplina. Então, eu fiz questão de fazer de propor essa atividade específica para hoje, porque ela já vai ser uma espécie de preparação para o que vocês vão fazer ao final do curso, tá? Então peço que vocês respondam isso com bastante atenção, mas vai ser bastante simples e ao final eu explico a vocês como que funciona, tá? Então eu gostaria de pedir para que a gente passe agora para a exibição dos primeiros slides, e aí, a partir desses conteúdos que eu vou mostrar a vocês aqui nos próximos quadros, nós vamos retomar alguns desses conteúdos principais que vocês já viram
nas outras, enfim, na leitura dos livros da disciplina, certo? Então, vamos passar lá para o nosso slide, passando aqui para o nosso segundo slide, vamos ver. Aqui. Primeiro assunto que nós vamos abordar, o ensino de música, música como recurso versus música como linguagem. Por que é que eu trouxe isso aqui hoje para vocês? Eu trouxe porque penso que um dos assuntos mais interessantes que nós podemos trabalhar na nossa disciplina não seria eu ficar passando a vocês uma porção de conteúdos técnicos da parte de audição musical. Eu acredito que o que nos interessa hoje é trabalhar com aspectos que vocês vão trabalhar daqui para frente. Quer dizer, claro que para nós conseguirmos trabalhar com os aspectos musicais com os alunos de vocês, é importante que vocês antes sejam musicalizados nesse sentido para poder passar essas orientações para seus alunos. Mas, claro, então nosso objetivo principal na disciplina é que vocês tenham conhecimento desses assuntos, mas o objetivo secundário é que vocês possam levar isso tudo à sala de aula. Por isso que eu vou insistir nesse assunto que foi um dos primeiros assuntos do nosso livro, que eu repito, música como recurso versus música como linguagem. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes quando nós trabalhamos com aulas de música, a gente tem um grande problema, e eu digo isso pela minha experiência com o ensino e também pela experiência com capacitação de professores que vivem esse problema na sala de aula, que é o fato de que a música muitas vezes é usada para outras coisas, mas não com o objetivo de educação musical. Quer dizer, a gente faz uma música, como eu citei a vocês no livro da disciplina, uma música para a hora do lanche, ou uma música para organizar uma fila para sair da sala. É óbvio que são utilizações muito nobres da música dentro da sala de aula e devem ser feitas. Mas observem que muitas vezes, quando a gente pensa, puxa, qual é o objetivo dessa música? E a gente diz, é disciplinar os alunos, isso quer dizer que nós estamos trabalhando com um objetivo que não é um objetivo puramente musical. Ao invés do objetivo musical, nós estamos trabalhando com um objetivo extramusical, que é a disciplina. É claro que a música serve para a disciplina, é óbvio, isso não tenho dúvidas, assim como várias outras coisas que a música serve. Por exemplo, para socialização, para coordenação motora, todas essas coisas a música funciona. Mas é importante nós termos em mente que a música também deve ser educada e que a gente não deve fazer essas músicas só com esses objetivos secundários. Quer dizer, o fato de nós ensinarmos determinados conteúdos já deve ser um objetivo interessante para as aulas. Então, quando a gente lê ali música como recurso ou música como linguagem, é exatamente isso. Que a música não seja usada apenas como recurso para ensino de outros conteúdos de outras áreas, mas que a música seja trabalhada enquanto linguagem. Quando eu falo música como linguagem, não quer dizer que a gente vai comparar a música a uma língua, ao português, por exemplo. Não é isso. Não quer dizer que cada nota corresponde a uma letra, não é nada disso. Essa é uma discussão muito ampla. Quando eu falo linguagem, é porque quando nós trabalhamos com a arte da música, nós em geral dizemos, esse é o termo que se usa, que estamos trabalhando com a linguagem musical, assim como trabalhamos com a linguagem das artes visuais, com a linguagem do teatro, com a linguagem da dança, né? Então, a linguagem musical é uma das 4 que deve estar nos trabalhos de vocês com a disciplina de artes. E aí, quando nós trabalhamos com a linguagem musical, é importante que a gente se dê conta desses objetivos musicais nas nossas atividades propostas. Por isso que que eu insisto mais uma vez nessa questão de que a música deve ser trabalhada como linguagem e não só como recurso. Então, hoje, se vocês já trabalham com atividades de música em suas aulas, isso é ótimo, né? E claro, vocês têm uma vivência com os seus alunos que às vezes é muito maior do que um aluno que entra na graduação em música, por exemplo. Então, não necessariamente o fato de eu ser graduado em música seja algo muito mais superior a uma graduação que não seja específica de música, porque vocês têm um contato com as artes que muitas vezes os meus colegas, os meus alunos não têm por fazerem uma faculdade muito específica de música. Então é interessante que vocês trabalhem com música, porque agora é só vocês aprenderem a utilizar os termos corretamente e principalmente se soltarem para utilizar a música em sala de aula. Isso é o principal.
o caminho com as crianças vocês já conhecem, isso é bastante importante. Então, eu penso que quando vocês já utilizam música na sala de aula, é o caso não de deixar de usar, porque isso só pode fazer audição ativa, não é nada disso. Tem que continuar fazendo as músicas, que já se faz, mas pensar se essas atividades não podem ter outros objetivos interessantes e puramente musicais. Por exemplo, vou usar a música do lanchinho, mas vamos utilizar uma percussão corporal diferente, ou vamos trabalhar o ritmo, depois quando tiver num momento em aula que não é a hora do lanche, a gente vai retomar essa música em aula para trabalhar outro conteúdo, então é isso que é interessante. E aí nós passamos para o próximo slide, em que nós falamos sobre o jogo musical. Vocês devem ter notado que esse é um dos conteúdos que estava na primeira unidade do nosso livro da disciplina, e eu aqui trago novamente essa questão do jogo, porque penso que agora que nós já estamos na terceira semana das aulas e que vocês certamente já acompanharam as 3 primeiras unidades do livro, vocês devem estar percebendo cada vez mais que vocês estão atuando nesses jogos musicais que eu tenho proposto a vocês durante essas 3 semanas. Então, quando eu peço para vocês, por exemplo, ouçam a música dos Asnos Selvagens, do Saint-Saëns, do francês, e acompanhem o gráfico e tentem adivinhar o que é que tem ali naquele gráfico, na parte que está escondida. Isso é um tipo de atividade de audição musical ativa em que vocês estão jogando, né? Mas eu estou propondo a vocês um jogo. Qualquer uma dessas atividades que vocês fizeram até agora serve como exemplo de jogo musical. Então, o que é um jogo musical? Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, sabem que eu trabalho com musicalização infantil, por exemplo, e pensam que as aulas de musicalização infantil são aulas de recreação ou de uma estimulação musical sem objetivo. E é exatamente o contrário. A aula de musicalização não é uma aula de recreação. É uma aula em que nós utilizamos o jogo, que é algo super importante do universo da criança, para conduzir uma questão musical. Então, quando eu falo ali da abordagem do jogo musical, é exatamente isso. É a gente aproveitar que as crianças, o que elas fazem de melhor nesse mundo é jogar, e nós vamos aproveitar o jogo para conduzir critérios musicais, conteúdos musicais diferentes. Então, por exemplo, quando eu trabalho aqui na escola o critério da altura, que a gente trabalha com as crianças e ensina elas o que é grave e o que é agudo, por exemplo, eu posso trazer a música que vocês ouviram já dos burrinhos, lá do Carnaval dos Animais também, em que nós temos os berros do burro e temos que contar quantos burros tem na atividade, por exemplo. Isso é uma atividade super interessante, é um jogo musical que passa a eles a ideia do grave e agudo, porque eles têm que ouvir, eles têm que reagir a esse estímulo da audição, entendendo que cada vez que eles ouvirem a combinação de um som agudo e um som grave, que imita o som do burrinho, eles têm que contar que isso foi uma aparição do burrinho na música. Então vejam, como a abordagem não é eu chegar para as crianças e dizer: vamos ouvir uma música em que vamos ter sons graves e agudos e vamos contar quantos episódios acontecem. Não é isso. É exatamente o contrário. É chegar na turma com uma atividade divertida em que vocês vão dizer como faz o som do burro. Vamos tentar imitar o som do burro? Puxa, como que é o som do burrinho? Como é que a gente descreve? E aí passa essa audição. Então as crianças ficam com isso na memória e certamente vão pedir para vocês repetirem várias e várias vezes, porque vai se criar um envolvimento com essa música. E podem ter certeza de que a maior questão que a gente pode trabalhar quando estamos trabalhando com artes e principalmente com música em sala de aula é envolver os nossos alunos. Quando a gente envolve, aí tudo funciona de uma forma muito legal. Muito bem, já falamos do ensino de música, do jogo musical, e agora eu passo ali para o nosso próximo slide, em que nós trabalhamos os modos do fazer musical. E eu repasso isso aqui a vocês, só para lembrar, mais uma vez, que quando nós trabalhamos com a apreciação é apenas um dos modos do fazer musical. Quando nós trabalhamos em sala de aula, e agora vocês já têm essa fundamentação que está ali até a unidade 3 do livro de vocês, nós devemos trabalhar idealmente com atividades de execução, de criação e de apreciação, né? Então, quando nós trabalhamos com atividades apenas de execução, isso quer dizer que os nossos alunos vão apenas tocar ou cantar, e não é esse o objetivo. O objetivo da sala de aula é que a gente possa cantar ou tocar, mas também que eles possam criar músicas e que eles possam ouvir, né? Eu nem vou justificar a vocês aqui porque é que é importante ouvir, porque vocês tiveram 3 unidades falando só sobre isso agora no livro, e vocês mesmos no fórum já colocaram lá várias definições super interessantes dessa importância do ouvir. Então isso eu não vou dizer. Só vou lembrar
que a atividade de apreciação é uma dentre as 3 que devem ser feitas em sala de aula. Então não é que vocês vão sair desse curso fazendo apenas audição ativa em sala de aula, porque o objetivo é fazermos audição, mas também execução e criação. Agora vejam que interessante, quando nós fazemos atividades de apreciação ativa, muitas vezes nós, junto com isso, acabamos fazendo coisas que seriam do domínio da execução. Por exemplo, claro que vocês não tiveram essa oportunidade, porque aí sim isso foi uma limitação do nosso sistema aqui de abordagem, mas quando a gente trabalha com audição musical ativa aqui na escola, por exemplo, com uma atividade em que vocês estão trabalhando nessa semana, por exemplo, de apreciação da forma musical, a gente poderia não só ouvir a forma musical, mas poderíamos, e não só representar em forma de gráfico, como vocês vão fazer em algumas atividades, mas nós poderíamos, para cada parte da música, propor que as crianças tocassem um ritmo diferente, por exemplo, utilizando clavas, ou utilizando chocalhos, ou utilizando as palmas, né? Isso é um exemplo específico de quando nós temos uma atividade de apreciação, mas que na verdade também é de execução, porque para a apreciação a gente propôs que as crianças usassem execução de percussão corporal ou de percussão instrumental. Então, quando a gente trabalha com a apreciação musical ativa, muitas vezes nós trabalhamos também com execução e criação musical. E eu queria lembrar esse fato a vocês. E estamos já chegando ao fim dessa parte introdutória, mas eu acho muito importante trazer a vocês mais uma vez um aspecto aqui da segunda unidade que vocês tiveram do livro, que são a definição das preferências e do gosto musical. Por que eu estou retomando esses conteúdos? Porque agora, quando vocês leram a primeira unidade, vocês leram apenas aquilo como algo teórico que vocês ainda iam vivenciar. Agora não, agora vocês já fizeram, até o fim da unidade 3, vocês terão feito 3 exercícios de audição musical ativa e já vão ter lido essas 3 unidades, 25 páginas sobre audição e audição musical ativa. Então, é importante que agora a gente revisite esses conceitos que vocês leram, pensando que vocês já têm essa bagagem a mais. Quer dizer, vocês já fizeram as atividades, já ouviram um monte de músicas, montes e montes de vezes, né, para resolver algumas das atividades. Então, quando eu coloco aqui a questão das preferências do gosto musical, é para lembrar a vocês que é importante que a gente leve muitos tipos de repertórios diferentes para a sala de aula, né? Não levando apenas um repertório específico ou principalmente não simplificando a aula de música. E agora eu dou um exemplo a vocês. Vocês vão trabalhar com uma atividade nessas próximas unidades, na 3 e na 4, uma dessas atividades, por exemplo, vai ser de uma ópera do século XVII. E aí vocês vão me dizer, puxa, mas onde já se viu trabalhar com uma ópera do século XVII se eu vou trabalhar com crianças? E eu asseguro a vocês, trabalho aqui na escola com várias faixas etárias, desde os bebezinhos, e sempre tem um resultado muito interessante, porque mesmo essa ópera, que parece algo tão distante da gente, né, uma realidade completamente diferente, e pode sim ser utilizada em sala de aula, sem nenhum problema, é super legal, as crianças adoram, e é legal porque elas têm um contato com um tipo de repertório que talvez elas nunca vissem na vida, né? Talvez elas nunca escutassem uma ópera do século XVII. E ali elas têm esse contato e ainda acham divertido. Quer dizer, para a gente, enquanto professor, isso é algo muito importante. Então, essa questão do desenvolvimento das preferências e do gosto musical diz respeito a isso. Devemos levar todo tipo de repertório para as crianças, porque é a partir do repertório que a gente leva que elas vão desenvolver as suas preferências musicais. É claro que elas vão saber dizer por que gostam de um ou de outro repertório, não precisam gostar de tudo, mas nós somos muito responsáveis por levar diferentes repertórios à sala de aula, que depois poderão estar presentes na definição do gosto musical das crianças, por exemplo. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar pensando, puxa, até agora eu odiava ópera, ou jamais assumiria que poderia gostar de ópera. E é legal porque a gente trabalha na sala de aula de uma forma não muito preconceituosa, né? Então, vocês mesmos vão trabalhar com esse exemplo e vão ver como a gente pode se divertir com um exemplo musical, mesmo parecendo tão distante da gente. Claro,
para essa disciplina, vocês perceberam que muitos dos repertórios são repertórios ligados à música erudita, principalmente a música instrumental. E eu não vou dizer exatamente qual é a justificativa agora, porque vocês vão ler isso em seguida na unidade 4. Então, aguardem, na semana que vem vocês vão ver mais uma justificativa de por que utilizar esse tipo de repertório. Basicamente, é porque é esse repertório, que é um repertório que tem muitas... Como é que eu posso dizer? É um repertório que influencia a música que nós ouvimos hoje em dia, mesmo a música pop. Porque, por exemplo, quando vocês trabalharem com a forma musical, vocês vão ver que a forma musical nada mais é do que a gente encontrar na música as estrofes e o refrão. É a mesma coisa que a gente acha na música popular, né? Então, a música popular hoje bebe dessa fonte da música erudita. E principalmente porque quando a gente trabalha com esses aspectos musicais, é interessante que a gente utilize música instrumental, né? Então, vocês vão ver que vários desses exemplos são de música instrumental, por isso. Porque se fosse música vocal, talvez vocês associassem, prestassem muita atenção na letra e pouco na música. Por isso que a gente vai, a partir de agora, quando trabalha com os repertórios, não ficar apenas em músicas cantadas, mas também com músicas instrumentais. É por isso, né? Bom, eu quero só retomar aqui com vocês, então, os assuntos que nós estudamos. Falamos sobre música como recurso e como linguagem. Falamos sobre a abordagem do jogo musical, como algo que nós podemos trabalhar em sala de aula. Aí falamos sobre a apreciação como um dos 3 modos do fazer musical. E, por último, falamos das preferências e do gosto musical, que são muitas vezes conduzidos pelo professor. E agora vamos passar para o último slide de assunto mesmo, que eu gostaria de abordar com vocês hoje, que é algo que nós temos visto na unidade 3 agora, que foi o assunto principal dessa unidade 3, que é quando nós fazemos um fechamento da parte teórica relacionada com a audição musical ativa. Porque na unidade 4 e nos trabalhos da unidade 4 e da unidade 5 da disciplina, vocês vão ver que o que nós vamos trabalhar de parte teórica vai ser como transformar as nossas audições em audições ativas. Esse é o principal objetivo. Então nós estamos saindo da teoria e estamos indo para a prática, né, que eu acredito que seja mais interessante para vocês. Então, por isso que o último assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto ainda teórico, mas que tem a ver com a audição musical ativa e que eu trago aqui pelo mesmo objetivo dos outros 3 que nós já vimos. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse gráfico, nessa tabela que eu vou mostrar a vocês agora e percebam como que eu vou tentar explicar isso a vocês de uma forma menos formal do que o texto que está lá no nosso livro. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, são os modos de ouvir música, né? Vocês devem ter visto que na unidade 3 eu mencionei o trabalho de uma professora portuguesa, a professora Graça Boal Palheiros, que fez uma pesquisa grande com adolescentes e crianças em Portugal e ensinou a eles, e registrou as suas considerações, né, desse público todo que ela entrevistou sobre os modos de ouvir música. E ela chegou a este quadro aqui que eu passo a vocês agora. E não se preocupem se vocês não conseguirem visualizar com tanta clareza, porque ele nada mais é do que uma versão do que está no livro de vocês na unidade 3. Então, vejo ali que nós temos os 4 modos de ouvir música e vamos retomá-los rapidamente aqui. A primeira forma de nós ouvirmos música é ouvir música como um fundo. Esse é um exemplo bem básico de quando nós vamos a um supermercado, a uma loja, por exemplo, e ficamos com aquele som no nosso ouvido, né? Muitas vezes a gente nem queria estar ouvindo aquilo, então não tínhamos de forma nenhuma a intenção de ouvir e muitas vezes a nossa atenção não é nenhuma, né? A gente se desliga completamente daquele som que está lá. Aqui em Curitiba, para quem já teve a oportunidade de vir até aqui, andar nos ônibus regulares, os ônibus de linha da cidade, muitos dos ônibus tocam música erudita dentro do ônibus. E isso às vezes causa situações bastante inusitadas, né? Às vezes a gente chega no ônibus e está escutando uma música que não combina com o nosso humor e tudo mais, e às vezes isso pode até parecer uma coisa um pouco forçada. Mas veja, aqui em Curitiba, até dentro do ônibus, a gente é obrigado a ouvir música como fundo. Então, nós temos ali no nosso quadro que quando a gente ouve música como fundo, não temos a intenção e a nossa atividade acaba sendo passiva. Então é um modo de ouvir música em que a música está lá para segundo plano, que é parecido com o segundo modo de ouvir música que está ali, ouvir música como acompanhamento. Quando a gente fala em ouvir música como acompanhamento, é quando nós fazemos uma atividade, por exemplo, em casa ou em outro ambiente, e
nós temos a intenção de ouvir a música, mas o nosso foco está em outra atividade. Então, o exemplo que vocês viram ali no livro é o exemplo do lavar louça, por exemplo. Né? A gente liga a música e vai lavar louça. O nosso foco está na outra atividade, não na música. Então, a gente tem pouco ou um baixo ou moderado nível de atenção. O que já não acontece na terceira linha ali, o modo de ouvir música, que é ouvir música como atividade principal. Esse é um exemplo de quando vocês, por exemplo, chegam em casa e escutam música só com esse objetivo, ou na hora do intervalo colocam fones de ouvido e só escutam música para relaxar mesmo, né? Esse é o modo que muitas vezes a gente leva para os nossos alunos em sala de aula. E vocês viram por essa análise da professora Graça Boalpalheiros que esse não é ainda o modo mais ativo que existe. Por quê? Porque ainda que a gente tenha intenção e tenhamos alta atenção àquilo que nós estamos ouvindo, a nossa atividade é mentalmente realmente ativa, mas fisicamente passiva, porque muitas vezes a gente está lá ou dançando, pode até estar dançando, mas não é esse o objetivo da nossa escuta. Já na audição musical ativa, que é o que ela sugere aqui como a quarta linha do nosso quadro, que é o ouvir e interpretar música, isso significa que nós vamos ouvir a música e vamos interpretá-la no momento da escuta, e para fazer isso nós vamos necessariamente ativar o nosso corpo. Quando nós falamos em ativar o corpo, quer dizer não só movimentação corporal, como é em muitos casos, e não necessariamente o caso de vocês agora, porque afinal de contas vocês estão fazendo as atividades de percepção sempre apenas ouvindo e respondendo, quer dizer, não estou propondo a vocês que façam uma dança associada às partes da música, por exemplo, né, como poderia fazer na musicalização, mas vocês utilizam os outros sentidos, por exemplo, na audição, quando vocês visualizam um gráfico, ou quando vocês desenham um gráfico, vocês estão utilizando outros sentidos. Então, esse é o objetivo da audição musical ativa, e aqui eu faço então esse fechamento de toda essa parte teórica que a gente tem na nossa disciplina até agora, que é esse assunto da audição musical ativa. Então, esse é o assunto principal que nós vamos trabalhar, é o assunto que vocês vão continuar trabalhando nas próximas 2 unidades, com a diferença de que o trabalho de vocês nas próximas 2 unidades não vai ser um trabalho de apenas fazer a percepção e nem um trabalho teórico, né, como vocês vêm fazendo até agora, mas vai ser a hora de vocês porem a mão na massa, né? Então agora eu vou deixar aqui o nosso slide de lado, porque ele não é tão importante, e vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. Daqui a pouco eu mostro a vocês os slides de final da nossa atividade hoje, que nós vamos propor para a webconferência, né? Quando nós trabalhamos quando vocês trabalharem com a unidade 4 e a unidade 5, vocês é que vão sugerir exemplos de audição musical ativa, e podem ter certeza que isso está bem explicado lá nas unidades 4 e 5, como que vocês vão fazer isso. Basicamente, é o trabalho que eu fiz com vocês até agora, de selecionar determinados exemplos de audição para vocês apreciarem fazendo determinadas atividades, né, de forma a transformar essa audição em ativa. Por isso, justamente, que vocês vão ter uma unidade 4, que vai ser a unidade mais extensa do livro da disciplina, para vocês verem várias formulações de como os educadores musicais trabalham com essas coisas. Eu vou, nessa unidade, resumir a vocês 2 das principais fontes que eu utilizo até hoje na sala de aula, em todos os momentos, com atividades de audição, porque são ideias que os educadores registraram em seus livros a partir da prática, assim como eu estou dizendo que faço com vocês. Então, tudo que vocês vão ler ali na unidade 4 são conteúdos e são dicas, vamos dizer assim, de coisas que realmente funcionam quando a gente trabalha em sala de aula, tá? Então eu recomendo que vocês aguardem, façam a leitura cuidadosa dessa quarta unidade do livro e da unidade complementar, para poder responder a atividades de vocês da unidade 4 e da unidade 5. E aí, gostaria de mais uma vez, então, depois de todo esse assunto já abordado até agora, lembrar que a audição musical ativa é algo que pode sim ser feito em sala de aula, e que eu encorajo vocês a fazerem, e faço isso com um relato, que é o seguinte, 2 relatos. O primeiro, em análise que eu fiz de algumas dissertações de mestrado, em que as pessoas trabalham com a percepção que os professores têm do uso da música em sala de aula, muitas vezes os professores relatam
que não sabem ensinar e não sabem cobrar depois, né, na avaliação, como que eu vou cobrar os conteúdos musicais, e isso muitas vezes está ligado a um fator que eu acho assim fundamental, e é por isso que eu passo a vocês, que é, os professores não têm para eles uma consciência de por que é importante dar aula de música. Então, isso eu gostaria que ficasse como um ponto de interrogação hoje da nossa webconferência, que é vocês pensarem, né, quer dizer, cada um na sua forma de ver diferente, pensar, puxa, por que é importante ensinar música? Porque é apenas sabendo por que é importante que a gente vai conseguir ensinar com a devida importância. Então, eu tenho a minha justificativa muito bem fundamentada, que é importante que eu tenha, uma vez que eu tenho uma escola de música, e que não só eu tenho que saber a motivação que eu tenho, a alegria que eu tenho de todos os dias entrar na sala de aula com as crianças, mas eu também tenho que vender o meu trabalho de musicalização para os pais delas que vêm colocá-las aqui na escola. Então isso acaba se tornando até uma justificativa para mim do ponto de vista de marketing, né? Mas para vocês, é importante vocês terem isso bem claro. Por que é importante ensinar música? Para mim, isso vai longe de qualquer outra definição e, antes de mais nada, é para que a gente tenha simplesmente um domínio maior de uma sensibilidade artística, porque nós somos sensíveis à música e a música está em todos os lugares e a música é feita por todas as comunidades desde sempre. A humanidade se desenvolveu fazendo música, então seria muito absurdo se a gente não fosse formado para entender o que acontece ao nosso redor. Então esse é a principal uma justificativa que eu tenho e convido vocês a pensarem nas justificativas que vocês têm para o ensino de música. Segundo caso que eu quero relatar a vocês sobre essa questão da apreciação é a seguinte: muitas vezes quando trabalho com cursos de capacitação, por exemplo aqui na Prefeitura de Curitiba, os professores que trabalham com crianças, principalmente as bem pequenas, ali do maternal, por exemplo, costumam relatar o seguinte: puxa, não sei por que você fala de audição em sala de aula, porque eu não posso fazer audição com as minhas crianças. E eu pergunto, puxa, mas como que não pode fazer audição se é uma aula de música? E a resposta costuma ser: não faço audição porque não tem um bom equipamento. Essa é uma primeira questão. É importante que a gente procure desenvolver formas de ter um bom recurso, né? E eu digo isso a vocês com a maior clareza. É claro que hoje na minha escola eu tenho um bom recurso porque tive acesso a isso, mas quando eu vou dar aulas, quando fiz aulas de estágio, quando dei aulas para crianças e em escolas regulares, sempre eu tinha que carregar minhas coisas, porque muitas vezes a escola não tinha essa estrutura. E como que a gente vai querer, por exemplo, que uma criança ouça um determinado timbre, um determinado som mais grave, por exemplo, que aparece numa música, se a caixinha de ouvido, a caixinha de som que tem na sala não é capaz de emitir esse som, né? Então a gente chega a um impasse. Então é bem importante ter uma boa qualidade, obviamente, mas em segundo e principalmente, as professoras aqui de Curitiba costumavam me dizer: puxa, a gente não faz atividade de apreciação porque as crianças não gostam, elas não se concentram. Eu coloco uma atividade de 10 segundos e elas estão desconcentradas. E aí, isso na época me fez pensar muito sobre o assunto, porque aqui na minha escola eu vou dizer a vocês o que é que eu faço e vou sugerir que vocês façam assim, dessa forma. O ouvir é algo que nós temos que ser educados a fazer. Então, quando eu tenho aqui as crianças pequenas, que começam desde os 6 meses na musicalização, sempre ao final da aula nós fazemos um momento de uma audição concentrada, que é diferente da audição ativa que eu estou propondo a vocês, porque a audição ativa pressupõe uma grande concentração e o uso dos outros sentidos, como eu acabei de falar. Já a audição concentrada, que é essa no fim, tem um objetivo um pouco de relaxamento para chegarmos ao fim da aula. É bastante interessante, funciona muito bem com as crianças, e nesse momento sempre eu trago diferentes repertórios. Então, essa semana, por exemplo, era um repertório erudito, mas na semana passada era uma música popular brasileira, na anterior tinha sido uma música de outro país, e na outra ainda tinha sido uma trilha sonora de filme, né? Então eu sempre trabalho com diferentes repertórios nesse momento da audição. E sempre isso acontece. Quando as crianças entram na escola, o primeiro dia elas conseguem se concentrar 10 segundos. Mas no segundo elas se concentram 15, e no terceiro elas se concentram 20, e assim progressivamente, a ponto de hoje eu ter a vocês, digo isso, né, com toda a clareza, que eu tenho crianças aqui na escola que têm 4 anos, por exemplo, que fazem musicalização desde os 2 anos, e que conseguem ouvir qualquer estilo, e elas ficam quietinhas ouvindo 3 minutos se precisar, que é uma coisa que nem a gente, como adulto, às vezes consegue ficar 3 minutos em silêncio ouvindo uma música, não é verdade? E eles
têm essa possibilidade de ouvir a música e ficar ali concentrados, porque eles foram treinados a isso, né? É realmente um treino, é uma educação a ouvir o som que nos cerca, o som da aula de música. Então, trago esse exemplo a vocês também, para dizer que, sim, levem a audição para a aula de música e saibam que isso vai dar um resultado muito grande, sim, muito mais rápido do que se pensa, né? Muitas vezes a gente acha que as crianças não vão se concentrar, mas elas concentram sim, e o retorno que a gente tem é bastante interessante, né? Muito bem, essa parte toda que nós falamos até agora é a parte teórica da nossa conferência de hoje, e agora eu gostaria de pedir a vocês para que vocês deem uma olhadinha de novo aqui nos nossos slides, porque nós vou passar a vocês o que vai ser a atividade que vocês vão fazer hoje para entregar dessa nossa conferência. Então vejam lá, para a atividade da webconferência. Eu quero inclusive dizer a vocês, para que vocês fiquem bem tranquilos, porque o pessoal da universidade já disponibilizou no Moodle para vocês, desde as 7 horas da noite, essa atividade escrita lá em forma de documento, tá? Então, se vocês não conseguirem, por acaso, visualizar ou visualizar com boa qualidade agora a imagem que vai ter aqui no slide, não se preocupem que vocês têm acesso já. Eu já entrei lá e já está funcionando o acesso a essa imagem que vai ser necessário para a atividade, certo? Vou explicar a vocês como funciona. Então, dê uma olhadinha aqui nesse slide. Vou ler a vocês o que diz aqui. A tirinha a seguir foi publicada no site capinaremos.com no dia 26 de abril de 2013, sob o título De Onde Vem Sua Inspiração, mas sem indicação de autoria dessa imagem. Então, observe que a leitura dessa tirinha não é feita do modo convencional, ela é da direita para a esquerda, como mostra a flechinha. Então vejam aqui, ó. Essa é a imagem que vocês vão utilizar. Percebam aqui, ó, que nós temos uma flechinha ali em cima que nos mostra que a gente tem que começar a leitura desse quadrinho ali, que tem o senhor carregando uma malinha com um violino ali dentro, e aí vamos para a esquerda. Vou tentar só explicar o que acontece nessa tirinha, porque vocês vão ver que na atividade eu não quero que vocês descrevam, eu quero que vocês analisem. Eu vou agora descrever apenas para o caso de vocês não estarem conseguindo visualizar muito bem. Nós temos ali o senhor que carrega o violino e ele passa por uma cerca e ele faz uma associação dessa cerca com uma pauta musical, né, que tem as suas 5 linhas. E, em seguida, ele vê um passarinho, só que um passarinho que morreu ali na grade, e ainda assim isso é suficiente para lhe inspirar a imaginar uma nota na pauta, que é o que aparece ali no terceiro quadro. Na segunda linha, olha só, a nota se transformou na primeira nota de uma música que ele vai fazer em seguida e cujos sons seguintes são aqueles sons daquelas pessoas ali na forca. Quer dizer, olha só como essa inspiração do nosso amigo aqui é uma inspiração bastante pouco convencional. E ele faz ali então a sua música. E vejam no último quadrinho que o que está acontecendo é que ele está num concerto e ele está apresentando essa sua música que ele compôs ao longo da sua caminhada, e o público está em absoluto deleite dessa música, imaginando que a intenção dele é completamente outra, porque aparece ali todo mundo imaginando umas florzinhas, né? E muito menos, não pode nem imaginar que seriam aquelas inspirações estranhas que tinham acontecido. Muito bem, essa é uma simples descrição da imagem, não é isso que eu quero que vocês façam. Então, agora, por favor, acompanhe aqui atentamente o que é que vocês vão fazer para essa atividade, porque é mais ou menos nesse molde que vocês vão fazer a atividade de avaliação depois da disciplina. Vejam lá o slide. Após a visualização da tirinha, tendo em vista tudo o que foi discutido sobre apreciação musical na nossa disciplina, escreva um texto de aproximadamente 1 página. É isso que vocês vão mandar no Moodle hoje, um texto de aproximadamente 1 página. Pode ser menos, não tem problema. O que importa é a média ali de 1 página. O que vocês têm que fazer é analisar a tirinha e escrever suas conclusões, estabelecendo conexões entre essa análise da tirinha e os conteúdos estudados. Então, procure não descrever a tira, mas sim analisá-la a partir das reflexões teóricas dessas 2 semanas. Bom, vamos ficar visualizando aí essas informações e eu vou explicar novamente, tentar explicar de uma outra forma a vocês. Eu quero que vocês observem essa tirinha, que é uma tirinha rica, tem bastante elementos ali para serem abordados, e pensem em tudo que nós temos falado sobre apreciação na sala de aula, sobre os exercícios que vocês fizeram. Por exemplo, nos exemplos que vocês viram do Carnaval dos Animais, o compositor, que é o francês, o Sansen, ele tentou
utilizar diferentes timbres, diferentes tipos de sons que ele tinha na orquestra para representar os sons daqueles bichos. Então veja que a inspiração dele eram os animais, mas ele teve que usar elementos musicais para transformar a sua música na citação daqueles bichos. Então aqui é a mesma coisa, ali aparece uma inspiração, que é uma inspiração um pouco diferente, né? Mas aparece essa inspiração para o nosso violinista ali da cena. E aí vocês veem que o que acontece é uma interpretação completamente diferente por parte dos ouvintes. Então nós estamos trabalhando com a apreciação por parte dos ouvintes. É o papel que vocês fizerem em muitas das atividades que foram propostas até agora e que nós vamos fazer ainda para as próximas. Por isso que eu quero que vocês analisem essa tira utilizando os termos ou utilizando qualquer tipo de reflexão que vocês tenham tido até agora nessa disciplina, qualquer que seja. O que me importa é uma visão original de vocês, por isso que é individual, né? Vocês vão analisar essa tirinha, mas não de um ponto de vista leigo. Quer dizer, a tirinha é legal ou não é legal. Não é isso. Eu quero que vocês analisem a tirinha a partir dos conteúdos que vocês conhecem dessa disciplina, certo? Então, muito bem. Aqui chegamos ao nosso último slide. Se vocês quiserem, vocês podem... vamos terminar aqui a nossa conversa agora. Não precisamos mais ficar olhando esses slides. E eu gostaria, então, mais uma vez de reiterar que essa atividade está no Moodle. Caso vocês tenham algum problema de visualização, deem uma olhadinha lá. Vocês têm o prazo ali de sempre para entregar, até o fim da noite. E eu gostaria que vocês procurassem escrever coisas bastante interessantes nesse sentido, assim como tem escrito lá no fórum, né? Convido aqueles que ainda não participaram que, por favor, façam suas contribuições ali no fórum, principalmente incluindo assuntos que possam estabelecer algum tipo de conexão com o que os outros colegas escreveram antes no fórum, né? Isso tem ficado bastante interessante ali, tenho gostado bastante dessa possibilidade que vocês criaram ali. Para outros assuntos, mais uma vez, repito também que vocês têm o Fórum Tira Dúvidas com esse objetivo de esclarecer algumas questões. Estarei lá mais uma vez para questões pontuais, do tipo, na determinada questão, não entendi bem o que acontece, me explica melhor o que acontece, isso não há problema nenhum, né? Eu posso auxiliá-los. Em segundo lugar, porque o primeiro lugar sempre é dos tutores. Então, por favor, contem com essa orientação dos tutores para as atividades. Continuem fazendo as atividades de vocês, que têm sido bastante interessantes. E já saibam que em breve, né, já anuncio a vocês isso em primeira mão, que no blog da nossa disciplina, que como vocês viram, tem 5 unidades, mas que estão abrindo uma ao longo de, né, apenas na medida em que vocês usam os exemplos, eu vou, a partir da semana que vem, começar a postar as respostas das atividades. Então vocês poderão acompanhar não só os áudios, mas terão as respostas, porque, mais uma vez, o objetivo é que vocês aprendam com esses exemplos e não que vocês simplesmente respondam para estar certo ou errado. Então, já aviso a vocês que no blog vocês poderão encontrar a resposta para aquelas atividades, certo? Então, muito bem, agradeço a vocês mais uma vez pela atenção, espero que vocês estejam aproveitando bastante dessa disciplina, espero uma boa escrita aí na atividade da nossa conferência de hoje, que vocês tenham boas ideias para a realização das atividades que vão ser propostas na unidade 4 e na unidade 5, e gostaria também de lembrar que os nossos vídeos, ainda que tenham chegado um pouquinho depois do início da disciplina, também tem algumas explicações, então deem uma olhadinha nas videoaulas, caso vocês não tenham acessado ainda. A videoaula dessa semana, por exemplo, explica o conceito de forma com a análise que eu faço ali para vocês, gravada de uma outra música que não está na unidade. Então eu gostaria que vocês, por favor, dessem uma olhada, não deixassem de acessar esses vídeos, porque boa parte das explicações que vocês procuram pode estar ali no vídeo também, né? Isso já foi pensado a vocês, tá certo? Então, agradeço pela vinda de vocês até os polos hoje para acompanhar essa aula. Espero que vocês aproveitem bastante a disciplina e até um próximo encontro, então. Boa noite a todos e até breve.